da torre de vigia para toda a face da terra. Eis a voz dos teus atalaias, conforme Isaías 52:8. Desperta, desperta, ó igrejas, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. O grande dia se aproxima e está bem perto. Espera um pouquinho que adivinha virá e não tardará. Jesus Cristo virá e nós estamos esperando a sua volta para subirmos em nuvem de glória. Para aquele dia está bem perto e não tardará. O meu justo verá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, com a palavra original. Este ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, mas agora no final dos tempos foi revelado a este ministério glorioso, a este irmão, o qual Deus se comprazeu para revelar segredos que estavam ocultos, para ser revelado no final dos tempos. Deus revela os seus segredos aos que são sinceros para com a sua palavra aqui na terra. Por causa da sinceridade que Deus encontrou neste servo inútil, lhe aprove revelar muitos segredos que estavam ocultos há muito tempo. Agora achou graça neste irmão e deu um dom de escrever mensagem para as igrejas dos últimos tempos, enquanto não toca a última trombeta. Para cada época Deus tem uma revelação para revelar a um profeta na terra. Agora, no século 21, Deus escolheu este pequeno servo, o irmão Ferreira, para ser o atalaia da última hora, com a palavra original, revelada pelo Espírito de Cristo. Mas ninguém abriu os olhos para ver e ouvir a trombeta dos atalaias tocando. Poucos dão crédito às mensagens do irmão Ferreira. Talvez é porque ainda não chegou a hora do povo da terra dar ouvido ou dar crédito à mensagem do irmão Ferreira. Abra o seu coração para ouvir mais uma mensagem escrita pelo irmão Ferreira. Eis a voz dos teus atalaias da última hora. Ninguém me entende aqui na terra, nem meus líderes, nem minha própria família. Em primeiro lugar, a minha esposa, a qual nós convivemos há mais de 30 anos. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. E eu tenho procurado aprender de Jesus Cristo. Todos os dias eu ouço uma voz em que me diz: viva o dia de hoje como se quem espera Jesus Cristo voltar amanhã. Eu não posso estar preocupado com as coisas aqui da terra, porque tudo o que há aqui na terra vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo nos ensina que nós não devemos se preocupar com as coisas deste mundo, que está reservado para o fogo. Disse Jesus Cristo: basta cada dia o seu mal. Nós estamos nos dias maus, em que todas as profecias bíblicas estão se cumprindo na terra dos viventes. Se os meus líderes e a minha irmandade e a minha própria esposa estivessem vendo o que eu estou vendo pelos olhos da fé, vocês viviam o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Os primeiros cristãos já tinham a mesma ideia que eu tenho hoje. Eles já pregavam para o povo do seu tempo: vivamos o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Segundo as Escrituras Sagradas, para Deus está fazendo 2 dias e poucos segundos que Jesus Cristo esteve aqui na terra. E Jesus Cristo voltou para os céus, e os anjos de Deus disseram para os primeiros cristãos que da mesma maneira que eles estavam vendo Jesus Cristo subir para os céus, da mesma maneira ele vai voltar sobre as nuvens com poder e grande glória, para levar da terra um povo seu, zeloso de boas obras, que estiveram vivendo o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Muitas vezes eu quero entristecer, porque são poucas as pessoas que acreditam nas minhas mensagens de aconselhamento, mas eu ouço uma voz em que me diz: a própria família de Jesus Cristo não acreditaram nas suas mensagens que ele pregava, e diziam que ele estava louco, que tinha perdido o juízo. A mesma coisa poderão dizer com o irmão Ferreira, por causa das suas mensagens que ele escreve de aconselhamento para o povo religioso da terra, e para que eles se preocupem com a volta do Senhor Jesus Cristo, que está tão próximo. Jesus Cristo diz: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que Jesus Cristo vai voltar.
Vivamos o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Deus tem confirmado um ministério na minha vida e o nome deste ministério é Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Não podemos acrescentar nem diminuir. Tudo o que nós escrevemos é com base nas palavras dos profetas de Deus e de Jesus Cristo, dos seus santos apóstolos. Estou de comum acordo que os profetas de Deus e o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram mentira na terra dos viventes. Deus tem colocado este servo inútil na torre de vigia para revelar segredos que estavam ocultos há muito tempo, mas agora no final dos tempos está sendo revelado para os seus atalaias da última hora. Aquilo que Deus revela para os seus atalaias, eles escrevem para os religiosos da terra. Ou que eles ouçam ou não, os atalaias estão escrevendo e tocando a trombeta, avisando o grande perigo que está correndo o povo religioso da terra por não querer se prepararem para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Os atalaias de Deus na terra é um pequeno rebanho. Como Jesus Cristo diz, não temas ao pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus para vocês que guardaram a minha palavra na terra. Vocês não acrescentaram nem diminuíram as minhas palavras, assim como eu vos ensinei, vocês ensinaram ao povo da terra. Vocês não falavam de si mesmos, era o Espírito Santo que falava na boca de vocês na terra. O mesmo Espírito que dava inspiração aos profetas antigos está dando a mesma inspiração para os atalaias da última hora, para escrever as mensagens para as igrejas dos últimos tempos. Quem ouviu a mensagem dos atalaias da última hora e não deu crédito, naquele dia não vai ter desculpa, porque ouviram o aviso dos atalaias e não se deram por avisado. Antes zombaram dos atalaias, chamando de hereges e pregadores de heresias. Se todos os religiosos da terra se tornassem atalaia da última hora para pregar para o povo da terra que vivam o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. O dom que Deus tem dado a este servo inútil é o dom mais desprezado pelos religiosos da terra. O dom da exortação é o dom mais desprezado na terra hoje, porque ninguém na terra hoje quer ser exortado, e principalmente os líderes das igrejas da terra. Porque os líderes religiosos pensam que são irrepreensíveis, e por isso ninguém pode repreender um líder de uma igreja na terra. A maioria dos líderes das igrejas dos nossos dias atuais são aqueles líderes que Paulo profetizou no seu tempo. Veja a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. São líderes eleitos pelos homens, são líderes levantados pela vontade do homem, não da vontade de Deus. Não se vê humildade de Jesus Cristo em muitos líderes religiosos da terra. Só se vê prepotência nos líderes religiosos da terra. O que mais se vê hoje nos líderes religiosos da terra é a acepção entre irmãos. Os irmãos mais pobres, os que é rico, é mais bem visto dentro das igrejas na terra. Já ouvi de irmãos que saiu de igreja desgostoso com líderes e ele me disse: irmão, aqui nesta igreja, com este ministério que faz acepção de pessoa na igreja, só quem é bem visto é os que têm bens materiais, casa boa e carro na porta. Pobre aqui não tem valor. Este irmão trabalhava como porteiro nesta igreja. Houve uma pequena discussão com o ministério desta igreja e ele vendeu suas residências e foi embora para outro estado. Nunca mais tive notícia deste irmão. Os líderes religiosos pensam que as escrituras sagradas só servem para exortar o povo da igreja e não tem exortação para eles. Os que mais precisam de exortação das escrituras sagradas hoje são os líderes das igrejas da terra. Qual é o líder de uma igreja na terra que tem coragem de ler na sua igreja o capítulo 34 de Ezequiel e o capítulo 10 de São João? E carta de Tiago, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, carta de Judas, capítulo 1. Estas passagens das escrituras sagradas são exortações para os líderes das igrejas. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Deus sempre tem levantado o seu profeta para cada época. Nós estamos chegando no final dos tempos. Já que Deus tem os seus profetas para cada época,
Agora, no final dos tempos, Deus está levantando os seus atalaias da última hora, com a palavra original. Deus nunca fez nada sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas, conforme Amós 3:7. Deus tem colocado este atalaia na torre de vigia para revelar mensagens para ele pregar para as igrejas dos últimos tempos. Só que as mensagens deste atalaia vai ser rejeitada por muitos religiosos da terra, porque os religiosos dos nossos dias atuais não aceitam a palavra original. Os religiosos querem que Deus levante pregadores que preguem o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Quando Deus levanta um pregador para pregar o que eles precisam ouvir, eles não aceitam. Sempre foi assim. Quando Deus levanta os seus profetas, os religiosos não aceitam, porque as mensagens dos profetas de Deus revelam a rebeldia do povo contra a palavra de Deus aqui na terra. Deus nunca levantou um profeta em tempo bom. Quando Deus levanta um profeta na terra, é porque a coisa não está boa. Deus tem colocado este atalaia na torre de vigia e disse para os seus atalaias: o que vês, escreve, não se omita de escrever o que eu estou te mostrando. E o que Deus está nos mostrando, nós estamos escrevendo. Já perdemos a conta de quantas mensagens Deus tem nos revelado, mas podemos adiantar para os ouvintes das nossas mensagens que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem revelado mais de 100 mensagens para este atalaia da última hora. Sabemos que as nossas mensagens para os religiosos é uma loucura, mas o Espírito Santo nos revela o que ele revelou para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservarmos o juízo é para vós. Porque se escrever as mensagens é loucura para os religiosos da terra, nós vamos continuar com esta loucura até a volta do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos atalaias da última hora. E nós, como servos do Rei Jesus Cristo, temos que fazer o que Ele nos manda fazer. Como Ele mesmo disse em Apocalipse 22:16: eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém pode acrescentar nem diminuir. E o que podemos ver da torre de vigia é que mais de 90% dos religiosos da terra, uns acrescentam e outros diminuem a palavra sagrada que foi inspirada pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Os atalaias de Deus não podem acrescentar nem diminuir. A nossa palavra é original, tendo a sua base nos profetas de Deus e nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Nós cremos que os profetas de Deus tinham o Espírito de Cristo. Jesus tinha o Espírito de Cristo. Os apóstolos tinham o Espírito de Cristo. Cremos que o mesmo Espírito de Cristo é quem está revelando estas mensagens para os atalaias da última hora, para os religiosos dos últimos tempos. Como já dissemos, Deus para cada época tem um profeta para revelar o que Ele aprove revelar. Ninguém está obrigado a acreditar nesta mensagem. O escritor da mensagem está obrigado a fazer o que Deus manda fazer. Se Deus está mandando escrever a mensagem, temos que escrever a mensagem para as igrejas dos últimos tempos. Se você crê que Deus tinha um profeta para cada época, creia que Deus está levantando o profeta do século 21. O assunto principal da mensagem do profeta do século 21 é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Um espírito miserável tem cegado os religiosos da terra para não ver a grande necessidade de falar para o povo da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Pouco se fala na terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% dos religiosos da terra estão preocupados com o materialismo e com as coisas deste mundo que jaz no maligno. A preocupação do povo da terra é com a política e dinheiro. Até que ponto a humanidade quer chegar e não querem se prepararem para o grande dia que está
que está perto, que se aproximam, está tão pertinho. Pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito nos Evangelhos, a sua volta está bem perto. Quem lê o capítulo 24 de São Mateus, com entendimento, acredita que as mensagens do profeta do século XXI não é brincadeira, são fiéis e verdadeiras, assim como o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro e fiel. Mais de 90% dos religiosos da terra não crê na volta do Senhor Jesus Cristo. Você talvez diga que não é verdade o que nós estamos dizendo, que mais de 90% dos religiosos da terra não crê na volta do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos falando é verdade. Se não fosse verdade, os pregadores estavam preocupados em pregar nas igrejas da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Os líderes religiosos deviam estar preocupados em preparar o povo da terra para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O povo da terra crê nos seus líderes religiosos. Os povos religiosos da terra aprendem o que os seus líderes ensinam. Se os líderes se preocupassem em pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, o povo aprendiam a se preparar para subir em nuvem de glória no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que está tão perto. Todos os sinais nos garantem que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Se os religiosos da terra acreditassem na volta do Senhor Jesus Cristo, eles viviam o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. A preocupação dos atalaias da última hora é com as lideranças religiosas da terra, porque os líderes são os responsáveis por cada grupo religioso que tem na terra. Os líderes são os professores e o povo são os alunos. O povo estão de ouvidos atentos para ouvir o que os seus líderes ensinam. Como os líderes não estão preocupados em ensinar o povo religioso sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, o povo não aprendem a se prepararem para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Você, amado ouvinte da mensagem dos atalaias da última hora, talvez esteja se questionando por que se preocupar com os líderes religiosos. O apóstolo Paulo pregava para os seus ouvintes e dizia: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 32, 33. Como os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, este mesmo espírito profético está sujeito aos profetas de todas as épocas. Como Deus não é Deus de confusão, este espírito estava sujeito aos profetas do passado, está sujeito aos profetas do futuro, está sujeito ao profeta do século XXI. Você, amado ouvinte da palavra de Deus, ou da mensagem dos atalaias da última hora, acredita nos profetas de Deus? Sua resposta é sim, eu acredito nos profetas. Se você crê nos profetas de Deus, você não vai discordar do profeta que Deus está levantando no século XXI, com a mensagem profética sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e a sua preocupação com os líderes religiosos. Você sabia que quando Deus levantou os seus profetas do passado, a preocupação destes profetas era com os líderes religiosos do seu tempo? Nós vamos tomar como exemplo para você, amado ouvinte, 4 profetas de Deus que ele levantou no passado para repreender os líderes religiosos do seu tempo. Você crê nos profetas de Deus? Acompanhe comigo na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 12 a 26. Veja a preocupação do profeta Isaías. Os que guiam este povo religioso do seu tempo. Veja, Isaías 56:11. Líderes gananciosos que não estavam preocupados em ensinar o povo a temer a Deus e a sua santa palavra na terra. Se esta era a preocupação do profeta de Deus no seu tempo, o profeta do século XXI não pode pensar diferente dos profetas de Deus do passado. Quem lê o livro do profeta Isaías com entendimento inspirado por Deus, vê que a preocupação do profeta de Deus era com a depravação religiosa do seu tempo. Foi por isso que Deus levantou o profeta Isaías naquela época
para pregar contra a idolatria depravada, e a culpa estava nos líderes religiosos que guiavam o povo. O profeta do século XXI não pode pregar diferente nas suas mensagens. Se nós cremos que o profeta Isaías era um homem de Deus, não podemos pregar diferente na nossa época, no século XXI, porque não está fazendo muita diferença da época do profeta Isaías para os nossos dias atuais, em que estamos vivendo hoje. Será que os líderes da época do profeta Isaías receberam a mensagem do profeta Isaías? Será que os líderes religiosos do século XXI receberão a mensagem do Atalaia da última hora, com a palavra original, como era a do profeta Isaías? O profeta Isaías não falava de si mesmo, era assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus é o mesmo ontem, hoje e é Deus eternamente. Se Deus é o mesmo, por que não crer no profeta que Deus está levantando no século XXI? Você está pensando no seu coração, talvez seja mais uma nova religião na terra para fazer confusão no meio das outras, na terra. O profeta do século XXI não defende nenhuma religião na terra. Nós defendemos a palavra original, assim como ela foi escrita. Não acrescentamos nem diminuímos, nem um tio, nem um cedilhas. Não podemos interpretar as escrituras sagradas, porque as escrituras sagradas já são interpretadas. Nós temos o direito só de ler o que foi escrito pelos escritores sagrados de cada época. Somente o Espírito Santo pode dar entendimento ao homem para entender as escrituras sagradas nos seus originais. Os atalaias da última hora não estão preocupados em ler as escrituras sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Nós estamos preocupados em examinar as escrituras sagradas. Leitura é uma coisa, exame é outra coisa, totalmente diferente. Todo mundo está lendo as escrituras sagradas hoje nos nossos dias atuais. Agora, examinar, são poucos os que estão preocupados em examinar as escrituras sagradas para descobrir nos seus originais. O Senhor Jesus Cristo, em João 5,39, não perguntou para os religiosos se eles estavam lendo as escrituras sagradas. Perguntou para os religiosos se eles estavam examinando as escrituras sagradas. As lideranças religiosas conhecem as escrituras sagradas do Gênesis ao Apocalipse, mas nunca se preocuparam em examinar as escrituras sagradas para conhecer os seus originais, assim como foi escrito. Só se descobre a profundidade das escrituras sagradas quando se examina com a guia do Espírito Santo de Cristo. Veja as palavras do Senhor Jesus Cristo em João 14,26. Somente o Espírito Santo nos fará lembrar todas as palavras que Jesus Cristo falou quando esteve aqui nesta baixa terra. Amado ouvinte da mensagem dos Atalaias da última hora, você já examinou o capítulo 10 de São João? Você sabia que quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando a mensagem do capítulo 10 de São João, ele estava meditando no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 31. Examine o capítulo 34 de Ezequiel e João capítulo 10, 1 a 20. Os segredos de Deus só é revelado aos pequeninos que os que se dizem ser sábios rejeitam nas suas religiões na terra. Quem conhece o irmão que escreve estas mensagens não acredita nas mensagens escritas pelo irmão Ferreira, porque o irmão Ferreira é semi-analfabeto. Leio e escrevo com dificuldade, porque nunca estudei em escola. Tudo o que eu escrevo é pela misericórdia de Deus, que me colocou na torre de vigia e me disse: escreve o que eu te mandar escrever. Não se omita o que vês, escreve, para que um dia alguém ouça e acredite que estou levantando um profeta no século XXI, no meio do povo religioso, como no passado. Diz o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, para o povo religioso do século XXI. Eu levantei os meus profetas no passado para pregar para as lideranças do seu tempo. Agora, no século XXI, estou levantando o profeta da última hora, com a mesma palavra dos profetas antigos, dos profetas do passado, para as lideranças religiosas do século XXI.
Quem ouve a mensagem do meu atalaia da última hora, está ouvindo a mim. Quem rejeitar a mensagem do meu atalaia da última hora, está rejeitando a mim. Quem ouve ao meu atalaia, ouve a mim. Quem rejeita o meu atalaia, está rejeitando a mim. Examine Lucas 10 e 16, João 12, 44 a 50. Se vocês rejeitarem as mensagens deste atalaia de Deus, Deus está dizendo que vocês estão rejeitando a Jesus Cristo, porque nós somos a atalaia de Deus na terra. Ou que vocês ouçam, ou que deixem de ouvir, nós estamos dando o recado de Deus para os religiosos da terra. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a mensagem e não deu crédito. Como atalaia de Deus, estamos mostrando os profetas de Deus e as suas preocupações com os líderes religiosos da sua época. Nós mostramos a preocupação do profeta Isaías, o primeiro profeta preocupado com os líderes religiosos da sua época. Vamos mostrar o segundo profeta preocupado com os líderes religiosos da sua época. Confira na sua Bíblia, Ezequiel 34, 1 a 31. Deus estava contra aqueles líderes religiosos da época do profeta Ezequiel. Deus usava o seu profeta, o seu atalaia da época, para profetizar a vinda do seu Filho Jesus Cristo à terra, para resgatar as ovelhas perdidas da época dos profetas, ou seja, do profeta Ezequiel. Os líderes religiosos da época do profeta Ezequiel estavam matando as ovelhas para comer a sua carne e beber o seu sangue, e tirando o couro para fabricar vestes para eles. Os líderes religiosos da época do profeta Ezequiel estavam desagradando a Deus e matando as ovelhas de Deus na terra. Por isso Deus levanta o seu atalaia da época para dar o recado de Deus para as lideranças religiosas da sua época. Deus nunca levantou um profeta quando a coisa está boa. Deus só levanta um profeta quando o povo religioso da terra estão se rebelando contra Deus e contra a sua santa palavra aqui na terra. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele disse assim: o próprio Deus, usando o seu atalaia Ezequiel com uma grande preocupação em mostrar a rebeldia dos líderes religiosos da sua época. Será que os líderes religiosos da época de Ezequiel acreditavam que Deus estava contra os líderes religiosos da sua época? Será que aqueles líderes religiosos que Deus iria mandar um dia era para repreender os líderes da terra? Sim. O seu próprio filho ele mandou à terra para ficar em lugar dos líderes religiosos. Examine Ezequiel 34, 22 a 24. Deus estava fazendo pacto de paz com o seu povo na terra, ou seja, naquela época do profeta Ezequiel. A promessa de Deus para o seu povo não era promessa de político que promete muita coisa e quase nada faz. Deus vela para cumprir a sua palavra, a sua promessa na terra. Deus prometeu que iria suscitar na terra um único pastor para apacentar as suas ovelhas na terra. As palavras do profeta Ezequiel foram tão verazes que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, confirma esta profecia de Ezequiel. Examine João capítulo 10, versículo 13 a 16. O Senhor Jesus Cristo pregava para o povo da sua época: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor profetizado pelo profeta Ezequiel. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que Deus prometeu ao povo da terra no tempo dos profetas antigos. Se você não acreditar no profeta Ezequiel, também não crê no Senhor Jesus Cristo. Se Deus disse pela boca do seu atalaia Ezequiel que iria suscitar na terra um só pastor, Jesus Cristo veio e disse que aquelas palavras de Ezequiel eram real, porque ali estava o pastor verdadeiro para assumir o rebanho de Deus na terra.
um só rebanho, um só pastor. Examine Ezequiel 34, 23, Ezequiel 37, 22 a 24, João 10 e 16. Promessa cumprida por Deus para o povo da terra. Um só rebanho, um só pastor na terra. O nome deste pastor chama-se Senhor Jesus Cristo, o pastor verdadeiro. Nós perguntamos para os nossos ouvintes, ou os ouvintes da mensagem de Deus, qual é o homem intitulado pastor na terra que concorda com a mensagem do profeta do século 21? Quando Deus levantou o profeta Ezequiel como atalaia no meio do povo de Israel, o profeta disse para Deus: Senhor, os líderes religiosos não vão receber a mensagem porque são rebeldes. Deus disse para o seu atalaia: Deus disse para o seu profeta: faz o que eu estou te mandando, dá o meu recado, o que eles ouçam, que deixe de ouvir. Escreve as mensagens, manda para as lideranças religiosas de Israel. Examine Ezequiel 3,17, que diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisa da minha parte. Veja Ezequiel 33,7. Deus, pela segunda vez, autoriza o profeta a se encorajar a dar o recado de Deus para os religiosos da sua época. Ezequiel prega o que Deus manda falar. Ezequiel mostra para os justos que, se eles deixarem a sua justiça e for cometer injustiça, Deus não se agrada de injustos. Deus quer que todos os homens se convertam e vivam para Deus. Deus não tem prazer na ruína de ninguém aqui na terra. Deus quer que todos os homens da terra obedeçam à sua santa palavra na terra, em todas as épocas, até a consumação dos séculos. Quem concorda com a mensagem dos atalaias da última hora? Que mais de 90% dos religiosos do século XXI estão copiando os religiosos do tempo dos profetas antigos? Religiosidade tem bastante, mas só teoria, prática nenhuma. Falam muito no nome de Jesus Cristo, mas só da boca para fora. A maioria dos religiosos do século XXI estão copiando muito bem os religiosos da época em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra. Examine as palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 15, versículos 6 a 9. O que tem de religioso na terra, servindo a Deus somente com os lábios e ensinando doutrinas e preceitos dos homens na terra, já está atingindo mais de 90%. Não é exagero, é o que estamos vendo da torre de vigia, por revelação divina. O povo religioso do século XXI estão brincando de ser cristão na terra. E essa brincadeira de ser cristão tem dado um lucro muito grande para os seus líderes. Mais de 90% dos líderes religiosos da terra pregam a doutrina do dízimo obrigatório para os seus fiéis, sob pretexto que quem não pagar o dízimo fielmente está roubando a Deus. E para não roubarem a Deus, segundo os seus líderes, os seus fiéis pagam rigorosamente o dízimo para não roubarem a Deus. Tem muitos líderes religiosos que pregam para os seus fiéis que, se não pagarem o dízimo, não terão o direito de entrar no reino de Deus. E o povo, para não irem para o inferno de fogo, pagam o dízimo rigorosamente para os seus líderes, dizendo eles que o dízimo é para Deus. E o que podemos assegurar de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo é que para entrar no reino de Deus não é preciso pagar dízimo a ninguém aqui na terra. O preço para se entrar no reino de Deus já foi pago por Jesus Cristo. O preço foi muito alto. Não havia homem que pudesse pagar essa dívida para com Deus. O homem mais rico do mundo, se fosse se apresentar diante de Deus para pagar a sua entrada no céu, ainda iria faltar 99% para pagar a sua dívida para com Deus. Examine João 14,6, 1 Coríntios 7, 23, Hebreus 7, 9 a 28, 1 Timóteo 6, 3 a 14. Como atalaia de Deus, não podemos concordar com uma doutrina que desabona a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e a doutrina do dízimo não está de acordo com a nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O preço que alguém precisa pagar para entrar no reino de Deus é obedecer às santas palavras de Jesus Cristo aqui na terra.
Porque fazer memória de uma coisa que o Senhor Jesus Cristo já cumpriu aqui na terra. Se Jesus Cristo cumpriu todas as leis com a sua morte na cruz, será que Jesus Cristo deixou de cumprir a lei do dízimo? Será que Paulo estava equivocado quando ele disse em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que nele crê e lhe obedece? Examine a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 21, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4, 5, Gálatas 5, 4. Segundo as palavras original, quem ainda continua pagando o dízimo para um líder religioso aqui na terra, está separado de Cristo e debaixo da maldição da lei do Velho Testamento. Deus está levantando o seu atalaia da última hora com uma palavra original, de acordo com o que nós estamos vendo da torre de vigia. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, ou da mensagem dos atalaias da última hora, se nós fosse escrever tudo o que nós estamos vendo da torre de vigia, não haveria papel que coubesse. O que nós estamos escrevendo já é suficiente para que aqueles que der crédito às nossas mensagens estejam livres da ira de Deus. Só quem nos pode livrar da ira de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, se nós obedecer à sua forma de doutrina que ele ensinou quando esteve aqui nesta baixa terra. Acreditamos que a palavra original nos ensina somente a verdade, não é mentira. Veja Hebreus 5:9. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz para garantir a salvação para os que lhe obedecem. Como vão ficar os pregadores do dízimo na presença do Rei Jesus Cristo naquele dia? Veja os conselhos de João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. Ele diz: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Caros líderes religiosos, não podemos nos omitir de dar este recado, de falar estas verdades para vocês que ensinam a doutrina do dízimo nas vossas igrejas. Se convença que o dízimo era na antiga aliança. Na nova aliança não tem dízimo, porque o Senhor Jesus Cristo não ensinou este tipo de doutrina para os seus seguidores aqui na terra. Se vocês, líderes religiosos da terra, continuarem adulterando a doutrina do Senhor Jesus Cristo, vocês vão ficar à esquerda do bom pastor naquele dia do juízo final. Examine Mateus 25, 31 a 46, Mateus 7, 22 e 23. Naquele dia não vai adiantar tantas queixas na presença do pastor celestial, dizendo que fez maravilhas, que expulsou os demônios, que comeu, que bebeu nas santas ceias, na presença de Jesus Cristo. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus Cristo naquele dia? Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Será que estas palavras do Senhor Jesus Cristo não valem para nós hoje, nos nossos dias atuais? Acreditamos que as palavras do Senhor Jesus Cristo têm sua validade até a sua volta. Como ele ainda não voltou, a sua palavra se renova cada manhã, até a consumação dos séculos. O que nós podemos ver da torre de vigia é que o dia da grande decepção dos religiosos da terra se aproxima e está bem perto. Veja, o grande perigo de ficarmos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, e se nós ficarmos, vamos ficar confundidos e envergonhados na terra por não obedecer a sua palavra aqui na terra. Naquele dia de ficar sem Cristo, sem salvação, você talvez me pergunte: e o que eu devo fazer para não ficar na terra no dia da volta do Senhor Jesus Cristo? Somente crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo e obedecer a sua santa doutrina aqui na terra, antes da sua volta. Enquanto Jesus Cristo não volta, há tempo dos religiosos da terra obedecerem a tudo quanto o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Hoje é um dia aceitável, hoje é um dia de salvação para os religiosos da terra. Ao ouvirem a mensagem dos atalaias da última hora com a palavra original, Deus está levantando o seu atalaia do século 21 com uma mensagem que nunca ninguém na terra ouviu. A mensagem é de conversão para os religiosos da terra, dos viventes. Desperta, desperta, ó lideranças religiosas da terra, enquanto não toca a última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca,
nos céus, para Jesus Cristo vir buscar nós, os religiosos da terra têm uma chance de não ficarem aqui na terra no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amado ouvinte, nos mostre um líder religioso na terra preocupado com a volta do Senhor Jesus Cristo. O que mais nos assegura que a volta do Senhor Jesus Cristo está bem pertinho, está bem próximo, é pelos cumprimentos das suas palavras na terra. Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Somente os atalaias de Deus podem ver o tamanho da frieza no meio do povo religioso da terra. Muitos religiosos da terra poderão até usar as palavras de Jesus Cristo para nos chamar de falsos profetas, porque está escrito que para o final dos tempos iria surgir falsos cristos, falsos profetas, fazendo tão grandes milagres que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Se alguém nos acusar de falso profeta, isso não vai nos abater, nem nos fazer a menos na presença do nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que pelos seus frutos se conhece a árvore. Faça um exame com os frutos que o profeta do século XXI está produzindo. Se estivermos produzindo frutos bons, não há porquê ninguém nos acusar de falso profeta. Se estivermos produzindo frutos maus, vocês têm razão em nos acusar de falsos profetas na terra. Se estamos produzindo frutos maus, não comam dos nossos frutos, mas se estamos produzindo frutos bons, por que não comerem? Os frutos que nós estamos lhes oferecendo para vocês comerem é a palavra de Deus. É o único fruto que não faz mal a ninguém na terra. Deste fruto, quem comer tem vida eterna no céu com Cristo. Mas nós lhes avisamos que tenham muito cuidado com a serpente, que ela está solta na terra, oferecendo dos seus frutos para o povo religioso comer. O fruto da serpente mata. O fruto dos atalaias de Deus dá vida, e vida com abundância. Quem já imaginou no seu coração o quanto a serpente é astuta? Isso aconselhava o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Examine 2 Coríntios 11, 1 a 15. A serpente enganou a Eva no jardim do Éden, com a sua astúcia, dizendo para Eva que podia comer do fruto proibido, que ela não morreria. Podemos até comparar a terra de hoje com o jardim do Éden, e a serpente passeando por ela, enganando os religiosos da terra para comer do seu fruto, que está matando milhares e milhares de religiosos na terra. A serpente diz para os religiosos da terra: pode comer dos frutos que vocês quiserem, que vocês não morrem. O fruto mais venenoso que tem na terra é dentro das religiões. O fruto que mais tem enganado os religiosos na terra chama-se fruto do engano. O fruto do engano tem matado muita gente na terra. Tem muita gente enganada na terra, pensando que vai entrar no céu de qualquer jeito, mesmo desobedecendo a palavra de Deus aqui na terra. Vai entrar no reino de Deus. Esse fruto tem feito muita gente religiosa na terra se naufragar no pecado de Adão e Eva. O maior engano é produzido pelos líderes religiosos da terra, porque eles prometem o céu com tanta facilidade para o povo que se agregarem à sua religião. Veja a grande contradição das palavras de Jesus Cristo para as palavras dos líderes religiosos da terra. Jesus disse em João 11, 51 e 52, Jesus veio congregar num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos na terra. Será que os religiosos estão congregados num só corpo na terra? Será que as religiões da terra estão unidas num só corpo? O que nós podemos ver da torre de vigia é que as religiões da terra vivem se mordendo umas às outras na terra. É uma confusão na terra causada pelas religiões. Nenhuma se une uma com a outra. A doutrina de Jesus Cristo é uma só em toda a face da terra. As religiões da terra têm a sua doutrina individual. Nenhuma concorda com a doutrina da outra. E por isso não sabe que marcham para o grande abismo, para a grande destruição na terra dos viventes. A destruição vai ser grande na terra causada pelas religiões. Esse é um segredo que está sendo revelado para o atalaia do século XXI, nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. O atalaia de Deus está na torre de vigia, vendo para onde marcham as religiões da terra. O abismo é grande para onde vai
mais de 90% das religiões da terra. Essa é uma visão profética que está sendo revelada ao profeta do século XXI. Não nos importa se alguém nos chamar de falso profeta, porque a terra está cheia de falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos na terra. Quem pode discernir quem são os falsos profetas? Quem tem o Espírito de Cristo tem capacidade para discernir os falsos profetas e os verdadeiros profetas na terra. Porque os espíritos dos profetas de Deus estão sujeitos aos profetas de Deus, como também os espíritos dos falsos profetas estão sujeitos aos falsos profetas na terra. Estamos dizendo a verdade com base na palavra original de Jeremias. Examine Jeremias 28, 1 a 17. Aqui está 2 profetas na terra, no tempo do profeta Jeremias. O espírito de Jeremias não morreu, continua vivo. O espírito de Ananias também não morreu, continua vivo. Se os espíritos dos verdadeiros profetas estão sujeitos aos verdadeiros profetas na terra, também os espíritos dos falsos profetas estão sujeitos aos falsos profetas na terra. Perguntamos para os ouvintes da nossa mensagem: por que Deus levantou no Antigo Testamento 4 profetas verdadeiros para pregar contra as lideranças religiosas do seu tempo? Os nomes destes profetas são eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias. Agora examine as profecias destes profetas de Deus. Será que estes 4 profetas de Deus estavam equivocados na terra? Estavam pecando contra Deus por não concordarem com os líderes religiosos do seu tempo? Como profeta do século XXI, pode concordar com os líderes religiosos da nossa época? Se o profeta do século XXI concordasse com as lideranças religiosas da nossa época, estaríamos chamando os profetas de Deus de mentirosos, porque não há diferença alguma dos líderes religiosos da época dos profetas do passado para os líderes religiosos dos nossos dias atuais, no século XXI. Deus está levantando para esta época, no século XXI, mais um profeta. Agora é o profeta da última hora, com uma palavra original, sem acrescentar e sem diminuir. O que Deus nos mostra, nós escreveremos nas nossas mensagens para as lideranças religiosas da nossa época. O tema das nossas mensagens é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos na torre de vigia, vendo que mais de 90% dos religiosos da terra estão despreparados para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quem pode concordar com o profeta do século XXI, que aqui nós estamos falando a verdade? Ou que os religiosos da terra estão preocupados com a volta do Senhor Jesus Cristo? Talvez o profeta do século XXI seja rejeitado por todas as religiões da terra, por causa das suas mensagens, que não vai agradar os líderes religiosos, como também aqueles líderes religiosos do tempo dos profetas também não concordaram com a mensagem do profeta do passado. Então, não é nenhuma novidade para o profeta do século XXI, se as lideranças religiosas do século XXI não concordarem com a nossa mensagem da última hora. Então, nestes últimos tempos, Deus nos chama para pregar sua palavra original. Nesses últimos tempos, Deus chama os religiosos da terra para fazerem uma reconciliação com Deus e com a sua palavra aqui na terra. Porque a desobediência na terra é grande por parte dos religiosos. A vivência dos religiosos na terra é só na teoria, prática nenhuma da santa palavra de Deus por parte dos religiosos da terra. Estamos vivendo no meio das práticas de Sodoma e Gomorra na terra. Assim como Deus tirou Ló e sua família do meio dos religiosos de Sodoma, vai tirar um pequeno rebanho da terra para morar num país celestial, longe das práticas de Sodoma. Vai ser um rapto, num abrir e fechar de olhos. O Senhor Jesus Cristo vem e leva os seus escolhidos da terra para morar num lugar aonde reina a paz e a santidade. Nós estamos vivendo na terra no meio de uma grande apostasia na terra. A apostasia já está atingindo todas as religiões da terra. Isso nos mostra com muita evidência que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Foi o que o apóstolo Paulo pregou na carta aos Tessalonicenses. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Aqui Paulo nos mostra
que quando a apostasia se manifestasse no meio do povo religioso na terra, então o fim estava próximo. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. E que o povo religioso da terra se reconciliasse com Deus aqui na terra, para que no dia da sua volta, ou na volta do Senhor Jesus Cristo, o povo religioso da terra estivesse preparados. Veja, conselho de João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos no dia da sua vinda. O que garante a uma alma de não ficar confundido no dia da volta do Senhor Jesus Cristo? É estar permanecendo na palavra sem se desviar nem um tio, nem um cedilha. Temos que obedecer à palavra original. A palavra salva e a palavra condena. Como pode ser isso? A palavra salva e a palavra condena. O Senhor Jesus Cristo dá a resposta em João 12, 40 a 50. Examine e veja que estas palavras não são do profeta do século 21. É do profeta Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, para os religiosos da terra. Todo julgamento está guardado para o último dia. No último dia a palavra é quem vai julgar. Quem obedeceu a palavra aqui na terra não ficará confundido e nem envergonhado naquele dia do julgamento, na presença do Rei Jesus Cristo, de qual os líderes religiosos ou os amados ouvintes da nossa mensagem dos atalaias da última hora querem ficar no juízo final, à direita ou à esquerda do Rei Jesus Cristo, no juízo final. Examine Mateus 25, 31 a 46. Cada um examine a si mesmo se está obedecendo às palavras do Senhor Jesus Cristo na sua religião na terra. Faça um teste, procure a maior igreja evangélica denominacional aqui da terra. Na hora de um culto, pergunte para o povo da igreja: se Jesus Cristo voltasse agora, quem estaria preparado para subir com ele em nuvem de glória para os céus com Jesus Cristo? A resposta de todos os religiosos é que estão preparados para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui da terra. Agora, o profeta do século 21 faz uma pergunta. Faz uma pergunta para os religiosos da terra. Vocês, religiosos da terra, têm certeza que estão obedecendo às palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas? Agora vem a pergunta para os religiosos da terra: como é o nome do pastor da sua igreja? Porque o profeta do século 21 não concorda com outro pastor além do Senhor Jesus Cristo. Nós não reconhecemos outro pastor, somente o Senhor Jesus Cristo, que nos pastoreia as suas ovelhas na terra. Em toda a face da terra reconhecemos um pastor. Examine João 10, 1 a 16. Agora vem a pergunta do ouvinte: e os homens não são pastores na terra? Quem dá a resposta é o próprio Jesus Cristo. Não são pastores, são mercenários. Nunca confunda o dom de pastor com o título de pastor. O dom de pastor é dado por Deus, o título de pastor é dado pelo homem. O homem que tem o dom de pastor dado por Deus, ele examina aquelas palavras de Pedro. Veja, 1 Pedro 5, 1 a 4. Veja que a ganância dos homens intitulados pastores é grande na terra. A palavra original ensina que o homem que tem o dom de pastor, ele não tem salário, ele trabalha voluntariamente sem ganância. Qual é o significado da palavra mercenário? Pegue um dicionário Aurélio, que você vai ver o significado da palavra mercenário. O profeta do século 21 tem uma missão na terra para cumprir. O profeta está esperando a ordem do seu pastor para se manifestar para o mundo inteiro a sua missão na terra. Com a palavra original, se for da vontade do nosso pastor, em breve estaremos divulgando a nossa mensagem para o mundo inteiro ouvir através dos meios de comunicações. Mas isso nós só o faremos se Deus nos permitir. Se for da permissão do nosso pastor, em breve o mundo inteiro vai ouvir a mensagem do profeta do século 21 com a palavra original. O profeta do século 21 não tem compromisso com dogmas religiosos. O nosso compromisso é com a palavra original. Se os líderes religiosos da terra não aceitar o profeta do século 21,
pregar na sua igreja, o profeta ficará com a palavra original, mas não aceita dogmas de religiosos que não têm compromisso com a palavra original. O nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra na terra. Não estamos aqui na terra para agradar os homens religiosos da terra. Se nós estivéssemos aqui na terra para agradar os homens religiosos, não seríamos servos de Deus na terra. Por isso, o que os líderes religiosos aceitem ou não, nós não dobramos diante de um dogma religioso na terra. Mesmo que os líderes religiosos nos dê sinal vermelho para a nossa mensagem, não pararemos, vamos em frente, cumprindo a ordem de Deus na terra. Se os homens dão sinal vermelho para a nossa mensagem e Deus dá sinal verde, por que obedecer aos homens e não a Deus? Então, nós iremos passar os sinais vermelhos dos homens, porque Deus está abrindo um sinal verde e mandando ir em frente. Esta mensagem está sendo escrita no dia 29/12/2010. Vamos terminar a nossa mensagem dizendo para os religiosos da terra: ano, mês, dia, hora, minutos e segundos está marcando o relógio do calendário de Deus para a volta do Senhor Jesus Cristo. Vim em nuvem de glória para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras, aqui da terra, que nunca se apostataram da palavra original, aqui na terra dos viventes. Com a palavra original, o profeta do século XXI vai ser rejeitado pelos líderes religiosos da terra, mas isso não nos abate nem nos entristece, porque o mesmo fizeram com os santos profetas do passado, fizeram com o Senhor Jesus Cristo, fizeram com os seus apóstolos, fizeram com os seus seguidores na terra. Então, o profeta do século XXI não está isento de perseguições por parte dos líderes religiosos da terra. O mínimo que poderão chamar como o profeta do século XXI é de endemoniado e louco e falso profeta. O Espírito Santo nos fala ao nosso coração e diz: a igreja do Senhor Jesus Cristo começou nas casas e vai terminar nas casas, porque dentro de poucos anos o povo que forem sinceros para com a palavra de Deus aqui na terra não vão poder congregar nas igrejas dos últimos tempos, porque o mundo está entrando nas igrejas dos últimos tempos com uma doutrina maligna que se chama: isso não vale nada, todo mundo vai ser salvo, não vai se perder ninguém na terra. Mesmo desobedecendo a Deus na terra, não vão para o inferno de fogo, todo mundo vai para o céu. Com essa doutrina diabólica, o inimigo das nossas almas está conseguindo enganar todas as religiões da terra. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu créditos. O profeta do século XXI não está brincando de ser cristão na terra. Somos porta-voz de Deus na terra. Palavra de Deus. Que esta mensagem pudesse percorrer o mundo inteiro antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Este é o conselho, esta é a palavra original de Deus para os religiosos da terra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Há muitas coisas penetrando na igreja. Jesus Cristo não deseja, por isso manda falar. Não me importa se alguém fica zangado, o importante é o recado que ele manda entregar. Uma das coisas é a política nos púlpitos, homens ímpios e corruptos ocupando sua altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como os fariseus estão brincando de pastor. E o trabalho não estão levando a sério, pensam que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor. O inimigo tem lançado seus modelos, hoje o corte
corte de cabelos nas irmãs já é normal. Televisão é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, assistir já não faz mal. E quando falo, dizem que sou quadrado, sou cantor ultrapassado, sem futuro afinal. Modas estranhas e pinturas esquisitas que o diabo acha bonitas na igreja estão entrando. E os responsáveis do combate desse mal muitos dormem, afinal não estão mais exortando. Naquele dia que eles vão dizer, ante o rei irão tremer, amargamente chorando. Se Jesus Cristo não tiver pena de nós, e calar a sua voz e mandar a provação, mais da metade vai negar a sua fé, muitos crentes vão até blasfemar da salvação. Porém aqueles que guardarem deste mundo vão sentir gozo profundo na gloriosa Sião.